Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês um resumão do que abarca e o que faz parte da alfabetização para que os professores possam saber. Porque a gente não consegue alfabetizar se nós não tivermos aí uma noção do que faz parte daquilo. Então, eu fiz um resumão bem legal para a gente poder falar sobre o assunto. Gente, como o próprio nome diz, resumão é uma coisa que não vai se aprofundar na alfabetização. Para isso, eu tenho um monte de outros vídeos aí no meu canal. No vídeo de hoje é um passar por cima mesmo para você verificar se você consegue identificar que você sabe tudo isso para poder alfabetizar. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe o vídeo com as pessoas que podem se beneficiar da informação. E a gente vai começar conceituando, ou seja, explicando o que é alfabetização, né? Porque não adianta eu alfabetizar se eu nem sei o que é alfabetizar. A alfabetização sempre vai dizer respeito a duas coisas principais, que é o registro e o domínio da linguagem. Então, quando eu registro a linguagem, eu vou requerer habilidades aí e a competência de ler e escrever, né? Então, para eu registrar, eu preciso escrever, e para eu ler o registro, eu preciso ler. Leitura, né? Para eu identificar aquele registro, decodificar, eu preciso da leitura. E para isso, eu preciso também dominar a linguagem. Esse registro e esse domínio da alfabetização, eles vão acontecer em dois níveis, no nível inferior e no nível superior. O nível inferior é o nível da alfabetização que vai precisar de menos, como vou dizer, raciocínio, tá? Então, é um raciocínio um pouco inferior. A gente tem aí o sistema de escrita, que ele é operacionalizado. Então, como é uma coisa operacionalizada, vai requerer sim que você tenha um raciocínio, mas não tão grande quanto os de nível superior, que é o do discurso. Como a gente está falando de linguagem, a gente tem o domínio da escrita e o domínio da leitura, né? Além do domínio aí da cultura em que está envolvida essa leitura e essa escrita. Se algum de vocês já fez aula de idiomas, vocês vão reparar que além de aprender o idioma, a gente aprende também a partir de textos sobre a cultura daquele idioma. Porque eu não tenho como aprender outro idioma, ou qualquer que seja, até o meu próprio idioma, sem estar dentro de uma cultura. Então, eu preciso de uma função social para isso. Por isso que a gente tem cultura, leitura e escrita na alfabetização. Bem, dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o como fazer essa alfabetização, né? Então, quais são as maneiras de alfabetizar? Ao longo dos anos, foram criadas maneiras de alfabetizar que a gente chamou aí de métodos. A gente tem dois grandes grupos de métodos, são os métodos sintéticos, que são aqueles mais resumidos, da parte para o todo, e os analíticos, que vão do todo para as partes. Então, a gente tem a sintetização, para os métodos mais simples, e a análise para os métodos mais rebuscados, digamos assim. Nos métodos sintéticos, a gente vai ter a soletração, o método silábico e o método fônico. Nos métodos analíticos, a gente vai ter a palavração, a sentenciação, que é a questão das frases, né? E o método global, que vai partir de textos. Então, cada um desses métodos, como eu falei para vocês, não é um vídeo de aprofundamento, é um resumo. É importante que você, alfabetizador, saiba que a gente tem esses dois grandes grupos e qual é o método de cada um desses grupos. Por que que você precisa saber isso? Você lembra que eu falei lá que a gente tem a cultura, a leitura e a escrita? A gente vai trabalhar dentro desses métodos agora, dentro da leitura e da escrita, para você entender por que você precisa saber esses métodos. E daí você pode perguntar assim, Janaína, mas qual que é o melhor método de alfabetização? Eu tenho um vídeo chamado O Melhor Método de Alfabetização que vai explicar para vocês.
mais detalhadamente, mas em resumo, pensa assim, olha, para que foi criado? O primeiro método foi soletração, tá? Depois dele veio o método fônico. Depois do método fônico veio o silábico e assim por diante. Naquela ordem que está lá para vocês. O que aconteceu? No soletração, ele dava conta do ponto A até o ponto B. Mas a criança não conseguia chegar no ponto C. Daí criaram um método fônico, que não usava o método de soletração, mas dava conta do que faltava no método fônico. Soletração, desculpa. Daí não dava certo, daí criaram silabação, para poder dar conta do que não dava certo no fônico nem em soletração. Então, a gente tem vários métodos, aí em torno de 6, que são os mais utilizados para as línguas ocidentais, porque esses 6 métodos são os que vão dar conta aí de detalhes da alfabetização. Então, se um fosse suficiente, os outros teriam sido descartados, mas não é o caso. Cada um vai ter uma linguagem diferente para lidar com alunos que estão em pontos diferentes da alfabetização, né? Então, por isso que a gente precisa saber, enquanto alfabetizador, os 6 métodos. E vamos falar agora de cultura, leitura e escrita. Começando de leitura e escrita, eu vou contar para vocês uma historinha breve, tá? Essa historinha, gente, é um spoiler, na verdade. Eu montei uma história em quadrinhos para o livro que eu estou escrevendo sobre leitura na escola. E daí eu achei que ele cabe bem nesse vídeo. Daí eu trouxe ele aqui para vocês, mas é um spoiler do livro, tá? Eu ainda não publiquei, mas em breve vai estar aí disponível para vocês. O Jonas, ele aprendeu sozinho a ler letras gregas, tá? Então, só que o Jonas, ele lê as letras, mas ele não fala grego. Daí você pode pensar assim, ah, mas como que isso é possível? Super possível. É só você é, dominar qual é o som de cada símbolo, né? Então, eu consigo ler, por exemplo, eu, Janaína Polidório, eu leio em russo, mas eu não sei falar russo. Se você pedir para eu falar o russo, eu não consigo, né? Então, mas eu consigo ler, tanto que eu até consigo fazer a tradução aí com um pouco mais de dificuldade, mas consigo, porque eu aprendi a identificar as letras do alfabeto cirílico, que é do russo. A mesma coisa o Jonas. O Jonas, ele lê grego, mas ele não fala grego. Ele não aprendeu esse idioma. Ele só aprendeu a decodificar. Daí você vai se identificar com aquele aluno que ele aprende a escrever, mas não consegue ler, sabe? Esse aqui é o contrário, ele consegue ler, mas ele não sabe escrever, porque ele não sabe o idioma. Andrópolis vai falar grego desde pequeno, então a família dele é grega, ele é amigo do Jonas, mas ele não foi alfabetizado em grego, ou seja, ele domina a fala, mas não domina a escrita, né, os símbolos. O Jonas já domina os símbolos, mas ele não domina a fala fluente. O que vai acontecer? Um dia, o Andrópolis vai receber uma carta da Grécia e vai estar escrito em grego. O Andrópolis, gente, ele fala grego, mas ele não foi alfabetizado em grego, então ele não consegue ler. O que ele faz? Ele pede para o Jonas ler a carta em voz alta. Quando o Jonas lê a carta em voz alta, o Andrópolis consegue é, entender o que está escrito na carta, mas o Jonas não, porque o Jonas sabe ler, mas ele não domina o idioma. Então vejam como é complexo a leitura e a escrita, mas daí eu já vou desenrolar para vocês não ficarem desesperados, tá? Aqui é só uma historinha para vocês entenderem que a leitura e a escrita elas são separadas, né? Também do discurso, porque no discurso a gente vai ter a fala, que é a linguagem. Nesse caso, quem que é alfabetizado? Nenhum dos dois, mas os dois juntos formam a alfabetização, porque o Andrópolis vai dominar a cultura grega e o Jonas vai dominar a leitura e talvez a escrita. A gente não sabe se a gente falar em grego, se ele consegue escrever, porque ele domina. Ele não sabe o que significa, mas ele domina o símbolo. Então, a gente tem esses dois grandes itens. Esse material que eu estou usando no meu livro de leitura, ele é um texto adaptado, tá? Não estava em forma de quadrinhos, tá? Era um texto bem extenso ali,
do Cambridge Encyclopedia of Language. Então, eu também utilizei esse recurso aí para poder estar no meu livro. Vamos falar aí sobre a leitura e a escrita, que são diferentes, tá? A escrita, gente, vai começar no lobo temporal, que é aqui nessa região da orelha, mais especificamente no hemisfério esquerdo do cérebro, tá? A leitura vai começar no lobo occipital, que é na parte de trás. Qual que é a grande diferença? Para eu escrever, eu aciono o primeiro. Não, a escrita começa com um som, tá? E esse som vai ser acionado pelo lobo temporal. A leitura, ela aciona o lobo occipital, então ela precisa da forma visual da letra. Então, por isso que eles são totalmente diferentes, e nem todo mundo que lê escreve bem, nem todo mundo que escreve bem lê bem. Porque às vezes a gente fala, ah, ele lê muito, então ele escreve bem. Não acontece, isso é mentira, tá? Há casos em que é verdade, mas não é uma premissa. Então, a escrita inicia com o som, a leitura inicia com a forma. Portanto, os métodos fônico e silábico, eles têm um foco maior na escrita, e a leitura, porque eles trabalham muito com sons, né? E a leitura, ela vai ter os focos maiores aí de soletração, palavração, sententação e global. Então, eu consigo estimular a escrita mais com o método fônico e silábico, e dentro de um método fônico você pode incluir o boquinhas, tá? Que é popularmente chamado aí no Brasil de boquinhas. Só que é o método fonovisoarticulatório, porque foram acrescentados itens, né? E na leitura, a gente tem os demais métodos que conseguem estimular, não finalizar, tá? Mas estimular processos leitores. Então, vejam como é importante saber os métodos. Sabendo os métodos, eu sei para que serve cada um deles. Eles têm funções diferentes. Bom, dito isso, a gente vai falar só da escrita. Já vimos quais são os métodos, já vimos que leitura e escrita acontecem de formas diferentes no cérebro. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho da escrita, para resumir a escrita na alfabetização. Para eu poder trabalhar com a escrita, eu tenho um ponto de partida que se chama hipóteses de escrita. Essas hipóteses são divididas em 4, que é o pré-silábica, a silábico-alfabética e a alfabética. Não vou explicar aprofundado, vou repetir. Aqui é só um resumo. O que vai acontecer? As hipóteses pré-silábica e silábica, elas se dão melhor para desenvolver com os métodos sintéticos, porque eu preciso de forma e som juntos. Não dá para fazer separado. Na verdade, eu preciso primeiro da forma e depois do som, porque daí eu já estimulo a leitura e a escrita. Vocês viram lá que a leitura é forma e a escrita é som. Então, eu preciso da junção dos dois, tá? Eu preciso nomear a letra primeiro, para depois atribuir o som, comprovado cientificamente. E eu falei sobre isso no curso Leitura no Cérebro, que está lá no Clube de Membros no Multiverso, tá? Silábico-alfabética e alfabética, elas não têm mais tanta necessidade dos métodos sintéticos, mas os métodos analíticos conseguem aprofundar a escrita delas e estimular mais a leitura. Iniciante, tá? Iniciante porque a gente tem hipóteses leitoras também, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Portanto, você precisa saber identificar qual é a hipótese para poder escolher a atividade. Vou dar um exemplo. No meu material especial pré-silábico, eu tenho essa atividade aqui, que ela traz formas de letras e já o nome de cada imagem. Por que eu faço isso? Porque aqui eu preciso que a criança comece a identificar as formas das letras, que é onde eu vou acionar a leitura dela. Então, sem eu ter esse repertório visual de letras, eu não consigo avançar na alfabetização. Então, dentro do pré-silábico, lembrando lá que a gente viu que ele vai ter melhor desempenho com métodos sintéticos, o que eu fiz? Eu peguei o método, vocês conseguem adivinhar que método que é esse? Esse daqui, gente, é o método da soletração, porque o meu objetivo é a criança identificar a forma da letra, que é um dos princípios da soletração.
E daí depois ela vai escrever letra por letra embaixo, ali na abelha, no caracol, no lápis, assim por diante. Então, aqui dentro do pré-silábico, eu priorizo esses métodos que são sintéticos. Vou dar um segundo exemplo, mas para método analítico. Já vou dos extremos, né? Comecei no pré-silábico, vou para o alfabético. Para as crianças alfabéticas, eu vou trabalhar com métodos analíticos. Então, são métodos que trazem aí ou a palavra, ou a frase, ou o texto. Nessa atividade que está no especial alfabético, volume 5, a gente tem o detetive de listas. Desta atividade, eu estou usando o método da palavração, entre outras coisas, tá? Então, aqui a criança vai ler as listas e identificar qual é a palavra que está escrita errada. Além disso, né, depois, mais para frente na atividade, porque a gente tem uma segunda página, ela vai acrescentar um item na lista, porque eu quero que ela também escreva, né? Então, a gente tem aí essa atividade que vai priorizar a palavração para eu poder fazer o alfabético avançar. Antes que você pergunte, na minha loja virtual, eu tenho materiais assim para todas as hipóteses de escrita, desde o pré-silábico até o alfabético. Vou deixar o link no resumo do vídeo. Falamos aí de escrita, agora a gente vai passar para o tema leitura, tá? Então já falamos lá, voltando. Dos métodos, conceituei, falei dos métodos, diferenciei leitura e escrita, agora a gente vai falar, a gente já falou da escrita, agora eu vou falar de leitura. A leitura vai precisar de estímulos além dos métodos, porque os métodos eles vão dar conta de uma parte do processo, tá? Além dos métodos, a gente tem dois grandes grupos de conteúdos que precisam ser trabalhados para que a criança seja um leitor fluente. A gente precisa trabalhar a consciência fonológica, que é a manipulação dos sons da fala, e a gente precisa trabalhar a letra cursiva. A função da letra cursiva é a fluência leitora, porque ela ativa a área 47 do cérebro, que está dentro ali da região de Broca, que vai fazer com que a leitura seja fluente quando o aluno estiver nas séries posteriores de alfabetização. Mas eu aciono desde o infantil, a letra cursiva e a consciência fonológica. Elas têm uma evolução de trabalho, naturalmente eu não vou começar mandando a criança fazer texto e nem letra em letra cursiva, né, gente? Eu vou começar com uma pré-cursiva e vou começar com estímulos iniciais de consciência fonológica. Porque a leitura vai passar por 4 grandes processos. A gente tem, para a criança ler, ela precisa passar pelo reconhecimento, pela compreensão, pela fluência e pela motivação. Vocês viram que está em cores diferentes? Eu coloquei reconhecimento e compreensão em azul e fluência e motivação em amarelo. Por quê? Porque eu consigo, com os métodos de alfabetização, alcançar o reconhecimento e a compreensão, se forem bem aplicados e se a pessoa for um profissional mesmo, tá? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Só que os métodos de alfabetização, eles têm um limite de atuação, porque eles são só para a fase inicial da alfabetização. Para eu poder alcançar a fluência e a motivação, eu vou ter que utilizar a cultura e a letra cursiva. Sem esses dois itens, eu não tenho fluência e nem motivação, porque eu não tenho funcionalidade. Né? Por isso que a gente precisa usar tanto os métodos quanto a questão da letra cursiva. Ali nos métodos vai ter inserido também a consciência fonológica como complementar, tá? Que ela vai estar dentro do reconhecimento, que isso daí tudo eu vou falar naquele livro que eu falei para vocês que eu estou escrevendo sobre leitura. A leitura, gente, tem também 4 hipóteses. Ela vai vão ter nomes diferentes, tá? Não é o mesmo nome das hipóteses de escrita, porque ela acontece de forma diferente. A gente tem a leitura emergente, a leitura inicial, a transitória e a leitura fluente. Não é só o nome que é diferente, ela também vai ser diferente no que cada coisa quer dizer. Como a gente está fazendo um resumo nesse vídeo, eu não vou falar sobre isso, mas no meu livro Neurogênese da Alfabetização eu tenho um capítulo inteiro
que vai introduzir as hipóteses leitoras e depois eu vou explicar quais são as estratégias que a gente usa para poder desenvolver essas hipóteses. Mais para o final do vídeo eu falo de novo do livro, para não atrapalhar o raciocínio de vocês. E a cultura? Porque eu já falei de leitura, já falei de escrita, e a cultura? Lógico que a cultura vai precisar que o professor saiba avaliar quais são as intervenções que ele está dando, ou seja, o que, que ele vai apresentar para o aluno fazer em sala de aula, qual que é a atividade que ele tem. E que ele próprio tenha cultura. Não adianta ser um professor que vive no universo infantil, afinal de contas, somos profissionais, né? Se eu for procurar na internet, ali no Imagens, né, no Google Imagens, atividades de alfabetização, eu vou me deparar com essas atividades questionáveis, né? Por quê? Porque uma busca geral vai fazer com que você não tenha, né, essa pessoa que digitou, não tenha falta de critério, e os professores que não têm falta de critério, eles não dão aula, eles não alfabetizam. Eles fazem recreação e dão passatempos para a criança, que são exatamente essas folhas que apareceram aí na busca, né? Porque são folhas feitas por pessoas que reproduzem o que os outros fazem. Não são pessoas que sabem o que estão fazendo. Eu não sei se vocês são da época da fita cassete ou se vocês já ouviram falar. Quando antigamente, né, a gente gravava em fitas, né? Era uma fita mesmo, né? Uma fita cassete. Até no Guardiões da Galáxia, né? Tem a fita cassete ali do Groot. Essas fitas cassete, quando você gravava por cima, ia ficando péssima, sabe? Então, é uma gravação em cima da gravação. Essas atividades que a gente acha na busca geral, elas são assim. É a cópia da cópia da cópia, sem ter uma funcionalidade. São pessoas que reproduzem, não são pessoas que entendem de alfabetização que fazem. Porque se elas entendessem, não estaria ali disponível no gratuito, né? Então, a gente tem uma falta de critério, que vai levar ao professor recreador e não ao professor alfabetizador. Porque o professor alfabetizador, ele tem que dominar todas essas coisas que eu coloquei aqui no vídeo, ou, se não está dominando, pelo menos ele está buscando informações para que ele domine. Então, vamos apagar isso daí, que me dá até um negócio ver esse tipo de coisa. E vamos falar sobre a cultura do professor alfabetizador. Esse professor alfabetizador vai precisar saber as hipóteses de leitura e escrita, vai ter que saber que existem 6 métodos e são divididos em 2 grupos, que é o analíticos e os sintéticos, e vai precisar conhecer como funcionam os processos de leitura e escrita, para que ele possa saber em que momento ele dá cada tipo de atividade. Não é assim porque está escrito alfabetização que vai servir para todas as crianças, né? Dominando essas 3 coisas, eu consigo ter relevância de conteúdo, ou seja, ensinar, alfabetizar tendo resultados. Eu consigo desenvolver o raciocínio, que está dentro aí das funções executivas e cognitivas. Eu consigo ser um modelo do aluno, porque eu estou consciente do meu papel profissional e eu estou trabalhando como um profissional da educação, não como um mero recreador. Então, eu preciso ser o modelo do meu aluno. Se eu sou um professor que não lê, meu aluno não vai ler, porque eu não sei o que é leitura, né? Se eu não entendo profissionalmente os processos leitores, eu não consigo estimular esses processos no meu aluno. E eu vou ter uma diversidade de conteúdo. Então, eu vou conseguir transitar em vários conteúdos para que meu aluno tenha cultura, né? Então, isso vai ser muito importante. Eu não vou ficar batendo nas mesmas coisas superficiais que muitos professores batem. O que são essas coisas superficiais? Você pergunta lá, o que você gostaria de saber mais da alfabetização? A pessoa não sabe o que ela gostaria de saber mais, porque o mundo dela vive entre método das boquinhas, método silábico e cartilha do caminho suave. Fora disso, ela não tem cultura. Então, ela não tem como alfabetizar realmente. Como que eu sei que minha alfabetização foi bacana, que eu alfabetizei bem meu aluno? Quando o meu aluno estiver no 3º ano, eu vou conversar com a professora dele e vou perguntar como ele está.
Se ele tiver joinha no terceiro ano, é porque o meu trabalho foi bem feito no primeiro ano dele. Não é no ano que acontece, é depois, porque a gente tem uma questão de maturidade cerebral de 2 anos para poder desenvolver o que foi feito naquele ano. Então, é super importante que eu não pense que eu terminei o ano alfabetizando a criança. Eu vou ter essa certeza quando ela estiver no terceiro ano, porque pode ser impressão minha. Nem sempre o que é alfabetizado para mim é alfabetizado suficiente para a próxima professora. Então, por isso que é importante você ter esse feedback dos professores posteriores dos seus alunos. Bom, se você quiser saber mais, a gente tem um monte de cursos no Clube de Membros, que é a partir de R$ 6,99. Inclusive, hoje eu coloquei o primeiro vídeo do curso Como Ensinar Letra Cursiva, a partir dos membros raiz, que é de R$ 6,99 mesmo. E eu tenho o meu livro Neurogênese da Alfabetização, que eu vou deixar o link embaixo no resumo do vídeo. Se você tiver interesse em adquirir o preço, vai estar no link. Tá? Então, você precisa clicar no link para ver o preço. São quase 200 páginas. Vai falar sobre... aqui, ó. Vou até abrir para falar para vocês. Vai falar sobre os métodos. Eu vou abordar cada um dos métodos de alfabetização, explicando separadamente. Vai falar sobre as hipóteses, vai falar sobre letra cursiva, vai falar sobre leitura. E olha, gente, leitura são 40 páginas dedicadas à leitura, um pouquinho mais. Então, não tem desculpa para falar, deixa eu ver até ser mais. Não, é isso mesmo. Em torno de 40 páginas aí sobre leitura, não tem desculpa falar que não entende leitura, né? Porque assim, no livro tá lá, é só ler o livro que você vai se inteirar do assunto. Espero que vocês tenham gostado do resumão. Eu procurei enxugar o máximo, assim, que eu consegui. Ficou um pouco extenso, claro, porque a alfabetização é uma coisa complexa, mas eu tentei, assim, resumir o máximo que eu consegui. Espero que eu tenha atingido aí o objetivo que eu tinha, a meta. Qual que era a minha meta? Você perceber que você precisa saber hipótese, método e processo. Se você entendeu o que você precisa disso, agora só basta correr atrás das lacunas que ficaram na sua graduação ou na sua experiência do dia a dia, porque nem sempre na vida cotidiana escolar a gente consegue desenvolver. Eu conheço professores que estão há 5 anos atuando, que entendem melhor de alfabetização do que professores que estão há 32 anos na educação. Então, não é a quantidade de anos que te define, o que te define é a dedicação que você tem à sua capacitação, à sua carreira, né? Então, isso que vai fazer a grande diferença. E essa conexão entre teoria e prática, né? Porque vocês veem que eu trago aqui a teoria, mas ao mesmo tempo eu tenho a prática, porque eu faço as atividades que dão resultado. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori.